Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aprender um pouquinho mais sobre a hipertensão arterial sistêmica e suas repercussões no nosso organismo? Então, antes da gente entrar na hipertensão propriamente dita, vamos entender um pouquinho como funciona a circulação sanguínea no nosso corpo. Didaticamente, é dividida em duas circulações: a pequena circulação, que é uma comunicação entre o coração e o pulmão para que o pulmão oxigene nosso sangue, ou seja, coloque oxigênio nele e devolver para o coração. E nós temos a grande circulação, que a gente vai falar um pouquinho mais. Antes, vamos entender quais são os vasos sanguíneos que compõem o nosso corpo. Os principais são as artérias e as veias. Mas além deles, nós ainda temos as arteríolas, que são pequenas artérias, as vênulas, que são pequenas veias, e os capilares, que são pequenos vasinhos responsáveis por fazer a troca do sangue, a troca de substâncias entre o sangue e as células. Então, na grande circulação, o coração recebe esse sangue oxigenado do pulmão e ele vai mandar para as artérias. Como é que ele manda? Ele se contrai, ou seja, ele se espreme todinho para mandar o sangue com muita força pelas artérias. Por que com muita força? Porque ele precisa ter força suficiente para chegar até nosso dedinho do pé. Então, essa força que o sangue exerce sobre as artérias é justamente o que a gente chama de pressão que o sangue tem. Esse movimento que o coração faz, que ele se espreme e manda o sangue, a gente chama de sístole. Uma vez que ele manda esse sangue com oxigênio para as artérias vão ser responsáveis por enviar para todo o nosso corpo, desde a cabeça até o pé. O corpo vai pegar esse oxigênio desse sangue, vai utilizar ele, e esse sangue vai começar a ficar pobre em oxigênio. Então, as veias elas vão ser responsáveis de pegar esse sangue todo de volta e mandar de volta para o coração. Quando esse sangue chega no coração, ele começa a relaxar, ele começa a se expandir, aumentar seu tamanho para caber todo aquele sangue ali dentro. Esse movimento de relaxamento que ele tem, a gente chama de diástole. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Então, nós temos agora a hipertensão arterial sistêmica. O que significa esse nome? Hipertensão significa o aumento da pressão. Porque essa pressão que a gente tem no sangue, a gente tem uma pressão normalmente, que é justamente para o sangue conseguir chegar em todos os cantos do nosso corpo. Porém, essa pressão, ela tem que ser bem controlada, ela tem que ser numa faixa bem clara, delimitada, para que não nos cause dano. E o corpo, ele tem vários fatores que vão ajudar a controlar essa pressão para mantê-la normal. Sendo que existem algumas condições, como, por exemplo, o consumo de álcool, de cigarro, a obesidade, a própria idade, a genética, que podem fazer com que cause alguns problemas nas nossas artérias. Tanto obstruir as artérias, diminuindo a passagem do sangue. Pode acontecer das artérias começarem a perder a elasticidade, a capacidade dela aumentar e voltar para o seu tamanho normal, que ajuda a impulsionar o sangue. E tudo isso faz com que o coração tente compensar batendo com mais força, mandando o sangue com mais força, ou seja, aumentando a pressão. Então, a hipertensão arterial sistêmica é uma condição, uma doença já instalada que a pessoa que se dá de maneira crônica, ou seja, muitas vezes é pro resto da vida. Uma vez que essa doença se instale, ela vai durar para toda a vida. Entretanto, existem algumas situações que a gente pode ter um aumento de pressão, mas que não significa que a gente tenha a doença em si. Algumas situações são uma atividade física muito intensa, um estresse muito grande, um trauma que a pessoa passe. Tudo isso são coisas que podem aumentar a pressão, mas não é porque sua pressão aumentou uma vez que necessariamente você já está com a doença hipertensão arterial sistêmica. Por isso é importante fazer o acompanhamento para ver se essa pressão sempre vai estar alta ou se ela, em geral, é normal, mas por algum motivo pontual aumentou ali.
Outra coisa também que a gente pode falar na questão da hipertensão arterial sistêmica é esses valores, né? Que a gente, não sei se vocês sabem, mas eu acho que é bem conhecido que o normal é o até 12/8. O que é esse 12/8? Na verdade, é 120/80 milímetros por mercúrio. O que isso quer dizer? Essa é a unidade da pressão que o sangue exerce no nosso corpo. Essa pressão maior, que se refere ao 120, ela se refere à pressão da sístole, a sistólica, já que a gente já conversou um pouquinho sobre o que é. Já essa menor, o 80, se refere à pressão diastólica. As duas, quando aumentada, quando maior do que esse valor, podem causar vários danos no nosso organismo e a gente vai ver esses danos agora um pouquinho melhor. Então, primeiro, quando a pessoa começa a ter essa pressão alta toda hora, toda hora, toda hora, a primeira coisa assim de cara que vai acontecer é a sobrecarga no coração. Porque o coração, para ele mandar com mais força esse sangue, ele vai trabalhar mais. Ele trabalhando mais, ele começa a ficar sobrecarregado. É que nem a gente, quando a gente está trabalhando além das nossas capacidades, que a gente começa a pegar muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, e chega uma hora que a gente tá com muita coisa para fazer. E nos vasos sanguíneos podem causar lesões. Como assim lesões? Imagina que o vaso ele é uma parede e ele está acostumado a receber esse sangue que bate nele com uma certa força. Quando essa força começa a aumentar, vai começando a causar como se fosse rachaduras nessa parede, como se fosse feridas, lesões. E o corpo, para tentar consertar isso, vai lá e, como se fosse uma parede com uma rachadura, a gente vai lá e coloca um pouco de massa para tampar, digamos assim. No nosso corpo, o nosso corpo também tenta consertar essas lesões. Só que aí, o resultado disso é formar placas de gorduras, que a gente vai ver um pouquinho melhor daqui para frente. Então, essas placas de gorduras que começam a se acumular no vaso conforme ele vai tendo lesões, dá o nome a uma doença chamada aterosclerose, que é justamente isso. Essas feridas começam a formar essas placas de gorduras, que são chamadas de ateroma. E qual o problema disso? Lembra que eu falei que uma das coisas que faz com que o coração aumente a força é justamente quando o vaso que tem aquela passagem para o sangue passar, ele começa a diminuir essa passagem, e é justamente isso que acontece. Às vezes, a diminuição dessa passagem vai gerar um aumento de pressão. O aumento da pressão vai gerar dano nos vasos. Esse dano nos vasos vai gerar mais placas de gorduras e vai diminuir ainda mais a passagem do sangue no vaso, fazendo com que o coração bombeie com mais força ainda. Então, percebendo que isso se torna um ciclo vicioso, isso é o que a gente conhece muitas vezes como gordura no sangue, inclusive. E a gente tem também a arteriolosclerose. Lembra que eu tinha falado das arteríolas, que são pequenas artérias? A arteriolosclerose, ela é um endurecimento das paredes dessas arteríolas, que também vai dificultar com que o sangue passe e também vai fazer com que a pressão aumente. E no coração, que pode ter insuficiência cardíaca. E o que é insuficiência cardíaca? Lembra que o coração estava muito sobrecarregado? Do mesmo jeito que acontece com a gente, que quando está muito sobrecarregado, fazendo muita coisa, tem uma hora que tem que parar, porque não aguenta mais. O coração, na insuficiência cardíaca, é justamente isso. Ele está tão sobrecarregado que ele simplesmente não aguenta mais. Então, ele vai começar a parar de trabalhar conforme ele deveria. Ele vai trabalhando cada vez menos, de uma maneira que simplesmente não dá conta do que o nosso corpo precisa. E isso, gente, vai gerar consequências no nosso organismo inteiro. Percebam que a gente precisa do nosso sangue em todos os lugares do nosso corpo para manter tudo funcionando. Mas eu destaquei aqui 3 lugares que são os lugares mais comuns de darem problemas mais graves, que é o coração, que quando isso acontece depois de um tempo, pode acabar a gente tendo um infarto. No cérebro, porque se não chega sangue suficiente no cérebro, a gente pode ter uma condição chamada acidente vascular encefálico isquêmico. O que é o acidente vascular encefálico isquêmico? É o que a gente conhece como derrame, como AVC.
E uma das causas dele, ele tem outras causas, mas uma das causas dele é justamente a falta de sangue no cérebro, quando ele não consegue chegar de maneira suficiente. E nos rins também, porque os rins, qual é a função do rim? É filtrar o sangue, é pegar o sangue e tirar as substâncias tóxicas dele e eliminar na urina. Então, quando o sangue ele não está chegando suficientemente, o rim ele não consegue filtrar tudo. Se ele não consegue filtrar tudo porque não está chegando o suficiente, essas substâncias tóxicas elas vão começar a se acumular no sangue. E essas substâncias tóxicas também vão causar dano nos rins. Então, com o tempo, o rim também vai perdendo a capacidade de filtrar esse sangue. Isso a gente chama de uma doença chamada insuficiência renal crônica, que assim como a insuficiência cardíaca, é quando o rim já não está mais conseguindo trabalhar de forma adequada. Então, gente, agora a gente falou um pouco sobre os problemas que a hipertensão causa na gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre a prevenção. De maneira assim bem simples, a prevenção é manter a nossa pressão dentro dos limites da normalidade. Como é que a gente consegue fazer isso? Em caso da pessoa não ter hipertensão ainda, a gente vai falar algumas medidas que podem ajudar a ou evitar que a pessoa venha a ter hipertensão, ou em alguns casos, porque é uma doença que ela é muito comum na população devido à própria genética, à própria idade, pelo menos retarde, faça com que ela demore mais para vir e quando ela chegue, a gente consiga manter ela controlada. Porque não é ter a doença hipertensão que vai causar todos esses problemas, é você não deixar ela no nível normal. E a gente tem como fazer, mesmo com a doença hipertensão, a gente tem como controlar essa pressão para que a gente não venha a ter esses problemas. E como é que a gente pode controlar? Cuidando da alimentação. Como é que a gente cuida da alimentação? Principalmente evitando alimentos industrializados, alimentos gordurosos, alimentos com muito sal, porque o sal ele prejudica muito a nossa pressão, ele faz com que a pressão aumente muito. E também tendo uma alimentação mais saudável. E como é que faz para ter essa alimentação mais saudável? Bem, cada pessoa é uma pessoa. Ela tem os seus gostos alimentares de um jeito, tem as comidas que ela come mais, que ela come menos, que ela gosta mais, que ela gosta menos. Então é importante você ir na unidade de saúde, conversar com os profissionais e ver para você como é que você pode complementar a sua alimentação. O que que na sua alimentação você precisa adicionar, o que que você precisa evitar um pouco mais. Então é importante conversar com um profissional para que ele, de forma individual para cada pessoa, veja quais são as necessidades. Outras coisas que são muito ligadas, que é a questão da atividade física e controle de peso. Porque uma ela se complementa com a outra. A questão da atividade física vai fazer bem para o nosso corpo todo, inclusive nosso coração. Porque quando a gente faz atividade física mesmo, o nosso coração, não sei se vocês percebem, o coração fica bem acelerado. E isso a gente está exercitando o nosso coração, a gente está deixando ele mais forte. Além de outra coisa que a gente pode evitar é os cigarros e as bebidas alcoólicas, porque são coisas que fazem mal para o nosso organismo inteiro. Fazem mal para o nosso coração, para os nossos vasos sanguíneos e o corpo inteiro, o fígado, o pulmão. Enfim, são substâncias altamente tóxicas para o nosso organismo. Tem também questão de beber muita água, porque, gente, o nosso corpo ele precisa de água para trabalhar bem, para funcionar bem. Tudo no nosso corpo a gente precisa de água. Então a gente tem que sempre se manter hidratado. Outra coisa também é a questão de redução do estresse, porque o estresse ele faz muito mal para o nosso organismo, a gente faz muito, muito, muito mal. Eu sei que hoje, atualmente, a época que a gente está vivendo de pandemia, é muito complicado falar em reduzir estresse, porque a própria situação que a gente está vivendo é estressante por si só. E ainda mais os problemas que começam a vir por conta de tudo isso, né, que a gente vive. Só que assim, procurem fazer coisas que vocês gostem, fazer coisas que te deixem felizes, é, conversar com um amigo, conversar com sua família. Se você está passando por um problema, pode conversar com alguém, desabafar, podem conversar com a gente no nosso grupo. Entendeu? Se você vê que é uma coisa muito grave e você não está dando conta de jeito nenhum, você pode ir na unidade de saúde ver como é que faz um encaminhamento para um profissional adequado, para um psicólogo e tal. Mas é muito importante que a gente cuide da nossa saúde mental porque ela tem um impacto muito grande no nosso corpo.
E por último, se você já tem a doença hipertensão, além de tudo isso que eu já falei, para manter ela controlada, é importante que você tome os medicamentos prescritos direitinho e que sempre esteja acompanhando. Por quê? Não basta você ir uma vez só na unidade, pegar os remédios e tomar aquele mesmo remédio para a vida inteira. Porque muitas vezes aquele remédio ele não vai estar mais sendo suficiente para manter a pressão normal. Ou às vezes a dose não está mais sendo suficiente. Então é sempre importante você estar fazendo um acompanhamento direitinho para que se aquele remédio ele não esteja mais fazendo efeito ou aquela dose esteja muito baixa, você veja com os profissionais da unidade se há necessidade de mudar o remédio, ou às vezes mudar a dose, e eles vão ajudar a manter essa pressão normal, dentro dos níveis da normalidade, para que você não venha ficar tendo hipertensão ao aumento da pressão toda hora, a pressão alta toda hora, para não causar todos aqueles problemas que a gente acabou de ver. Então é isso, gente, que eu tinha para conversar com vocês. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, podem conversar com a gente, alguma colocação. E muito obrigada para quem assistiu até aqui.